Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram, que era o seguinte: se contratos por vídeo são válidos? Ou seja, hoje em dia, principalmente agora na pandemia, o que a gente tem feito? É muito comum a gente fazer ligações ou fazer uma conversa por vídeo, combinar alguma coisa com a outra parte e aí depois uma parte descumpre o combinado. E aí o que a gente faz com isso, né? E aí surgem então os contratos por vídeo. É uma forma de facilitar essa interação entre as pessoas. E nesse vídeo a gente vai ver então se esses contratos podem ser feitos, tá? Para responder se os contratos por vídeo são válidos, a gente primeiro precisa entender o que é um contrato. E esse vídeo não é um vídeo de conceito de contrato. Aqui é um vídeo mais prático. Então eu já vou resumir que o contrato ele nada mais é do que um acordo de vontade entre duas partes, e esse acordo então vai trazer direitos e obrigações entre as partes, né? Isso é um contrato. E a segunda pergunta que a gente tem que entender é: para que a gente possa celebrar um contrato, existe uma forma específica? Ou seja, eu preciso, por exemplo, escrever esse contrato? Ou eu posso celebrar um contrato simplesmente falando com alguém? Tu deve imaginar vários exemplos de contratos em que a gente faz simplesmente falando, né? Por exemplo, um exemplo comum, quando a gente chama um táxi, faz um sinal, o táxi para, tu entra no táxi, diz onde tu quer ir, tu não combina os termos, né, e nem nada. É muito comum simplesmente a gente, por sinais, chamar o ônibus, por exemplo, ou quando vai comprar alguma coisa, às vezes só dá o dinheiro e pega ali naquelas máquinas de vendas. Ou seja, não houve acordo escrito, nem nada. É muito comum isso acontecer. E com relações mais complexas, como obrigações, alguma prestação de serviço entre as partes, isso também é possível. Então, a regra no direito, o que é? É que os contratos eles podem ser celebrados de qualquer forma. Pode ser por escrito, pode ser simplesmente conversando, pode ser gravando um vídeo. A forma no direito para o contrato é livre. A gente não pode proibir uma forma específica, a menos que, é claro, a lei diga que determinado contrato só pode ser celebrado de uma forma específica. Aí sim, se a lei disser, aí vale o que diz a lei. Por exemplo, se eu quiser vender um imóvel, um apartamento, esse apartamento eu não vou conseguir vender ele simplesmente gravando um vídeo com a pessoa. Por quê? Porque a lei exige que nesse tipo de imóvel eu vou precisar celebrar uma escritura pública. Então, o contrato tem uma forma específica, mas ele só tem por quê? Porque a lei disse que ele tem. Entendido até aqui? Ok. Então a gente já viu o principal do vídeo, né? Que o principal é se o contrato é válido ou não. Ele, de regra, ele é válido. Em quase todas as situações ele vai ser válido. Ele só não vai ser válido se tu celebrar um contrato de vídeo numa situação em que a lei manda ter uma forma específica. Aí sim. Ok. Mas isso aí não responde toda a questão. Por quê? Tu sabe agora que pode celebrar um contrato por vídeo. E agora o que eu quero trazer aqui é alguns elementos sobre o seguinte: não basta o contrato ser válido, tu tem que colocar elementos nesse contrato que vão realmente te dar uma segurança jurídica, que tu vai conseguir depois executar esse contrato caso tu precise, que vai realmente obrigar a outra parte e caso ela não cumpra, tu consiga fazer ela cumprir esse contrato depois. E esses requisitos, agora esses elementos que eu vou falar, eles não são obrigatórios, mas eles são fortemente recomendados que tu coloque no teu contrato para tu se proteger. O primeiro elemento, então, que eu quero trazer é, nessa reunião que tu vai fazer com a parte, vamos falar antes como é que seria o procedimento todo, né? Tu vai combinar, então, tu vai marcar uma reunião com a outra parte, a parte com quem tu vai fazer esse contrato, e aí as duas vão entrar no vídeo, então tu coloca o vídeo para gravar. Aí tu avisa a parte, né, que tu tá gravando esse vídeo, depois a gente vai falar sobre isso ainda. E aí nesse vídeo, então, vocês vão fazer as combinações de vocês. A primeira combinação, então, que vocês têm que fazer é quais são as obrigações de cada uma das partes. Como assim?
O contrato que tu fez ali no vídeo é aquilo ali que vai regular a relação de vocês. Então, naquele vídeo, tem que estar escrito, tem que estar gravado o que cada uma das partes tem que fazer. Se tu está fazendo uma prestação de serviços, por exemplo, tu vai ter que descrever no vídeo ali, explicar o que tu vai fazer, como que tu vai fazer, qual é o prazo que tu vai fazer. A outra parte, ela também vai ter obrigações, né? O quanto que ela vai pagar por isso, em que ela pode se meter no teu serviço, que ela pode questionar, o que ela não pode fazer. Todo esse tipo de coisa, essas combinações, esses detalhes, tem que estar gravado no vídeo também, porque é uma forma de tu se assegurar. Vamos supor que tu é um fotógrafo e aí tu fez esse contrato por vídeo e aí no vídeo tu combinou, por exemplo, que a outra parte vai ter que te encontrar lá num determinado local para fazer as fotos e ela não vai nesse local. Como é que tu vai fazer para exigir alguma obrigação dela se tu não gravou essa obrigação que ela tinha? É muito difícil. Isso não significa que ela não tenha a obrigação se ela combinou contigo. Só que conseguir provar essa obrigação sem nada registrado é muito mais difícil, né? Sem testemunhas ainda, é uma situação difícil e o vídeo ele ajuda a registrar essa obrigação. Outra coisa muito importante que tu precisa colocar nesse contrato é o seguinte: como que vai ser a comunicação entre vocês durante a execução desse contrato? Porque tem que pensar o seguinte: vocês gravaram um vídeo, no vídeo tem os detalhes do que vai ser feito, vão ter as obrigações e tudo mais, mas vocês não vão ficar gravando vários vídeos ao longo do contrato, né? Durante a prestação desse serviço, por exemplo. Isso não vai acontecer, é trabalhoso ficar gravando vídeos. Então, vocês precisam combinar como que vai ser a comunicação de vocês. E isso tem que ficar registrado nesse vídeo. Por exemplo, a gente vai combinar, vamos supor que eu estou gravando o vídeo contigo. Aí eu vou dizer no vídeo assim: agora, depois então, quando a gente começar a cumprir, a executar esse contrato, eu vou sempre te mandar e-mails e tu também vai me mandar e-mails, e aí nesses e-mails que a gente vai combinar então algum detalhe que faltou ou outras obrigações, certo? Combinado dessa forma, e aí a outra parte vai dizer que está combinado, então vocês vão adotar o e-mail como o meio de comunicação entre vocês. Isso é importante, porque para não dar aquele problema de depois alguém vier discutir dizendo assim: mas eu te mandei um WhatsApp e tu não cumpriu o que eu falei ali no WhatsApp. Ou uma outra pessoa, ou a outra parte depois diz assim: mas eu te liguei um dia e te falei o que era para fazer e tu não fez. Tudo esse tipo de coisa é difícil provar. Como é que tu vai provar que tu ligou? Como é que tu vai... A mensagem tu até consegue mostrar, né? Mas como é que tu vai dizer depois que tu nem deveria ter lido aquela mensagem, que aquela mensagem não fazia parte do contrato de vocês? É difícil. Por isso que é importante dizer no vídeo exatamente como vai ser a comunicação. Porque daí vocês só vão fazer combinações por esse meio que vocês falaram. Pode ser por WhatsApp? Pode ser, não tem nenhum problema. Pode ser vários vídeos? Também pode, não tem nenhum problema. Telegram, e-mail, até telefone pode ser. O importante é deixar isso registrado nesse vídeo, que vai ser por esse e-mail. Também é muito importante colocar nesse contrato, deixar registrado no vídeo, qual vai ser a penalidade se alguma parte não cumprir esse contrato depois. Porque tu tem que pensar que na hora que tu vai contratar, as duas partes têm um interesse e elas querem fechar esse negócio. Mas pode ser que depois alguma parte descumpra. E pode ser que ela descumpra não por maldade, pode ser que surja algum outro trabalho ou surja um imprevisto, ela não consiga cumprir esse contrato. E aí, o que vai acontecer? Tem que ter uma penalidade, uma multa para essa parte. E essa multa tu só vai poder cobrar se tiver registrado também nesse contrato por vídeo, porque senão tu não vai conseguir provar que havia uma multa. E a multa, ela só vai existir se existir uma previsão de vocês para essa multa. Porque quando a gente faz um contrato, não surge uma multa automática. A gente que tem que criar uma cláusula de multa. E a cláusula de multa no vídeo não vai ser uma cláusula escrita, e sim vai ser uma combinação de vocês. Para finalizar, teria várias outras cláusulas interessantes para colocar no vídeo, mas eu não quero deixar esse vídeo demorado. Então, para finalizar, eu vou dizer mais uma muito importante, que é o seguinte: nesse vídeo,
tu tem que fazer uma combinação com a outra parte, dizendo o seguinte, que vocês concordam que esse vídeo vai ficar gravado com vocês e que vocês vão poder usar essa gravação para cumprir esse contrato e também para se resguardar juridicamente, caso seja necessário utilizar esse vídeo depois em um processo judicial, né? Porque pode ser que tu tenha que executar esse contrato. E aí, para executar o contrato, tem mais uma dica que eu recomendo gravar no vídeo também. Vocês têm que deixar combinado nesse vídeo que as duas partes se obrigam, caso seja necessário no futuro, elas se obrigam então a aceitar que esse vídeo seja transcrito num documento e que duas testemunhas assinem esse documento. Por quê? Porque o documento escrito, assinado por duas testemunhas, ele vira um título executivo. Então, para eu conseguir executar esse contrato, se ele for um título executivo, é muito mais fácil. Se tu quiser, eu faço um vídeo sobre títulos executivos. Deixa um comentário aí para eu saber se isso é um assunto interessante para ti. E finalizando então, pessoal, vocês já viram aqui várias cláusulas importantes para colocar no vídeo. Já viram que é seguro sim fazer contrato por vídeo, não te assusta, pode fazer. É uma forma legítima de celebrar um contrato, mas tem que cuidar para colocar esses elementos, tá bem? Boa sorte aí no teu contrato. E se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui um comentário ou pode me mandar uma pergunta direto lá no meu Instagram. Eu tenho respondido todas as perguntas lá. Até mais!